Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Funcionário dos Correios anuncia greve por tempo indeterminado. Ministro Celso de Mello suspende julgamento do procurador Deltan Dallagnol. Farmacêutica anuncia testes de vacina contra a Covid-19 no Brasil. Agora, no Jornal da Record. Oferecimento App Bradesco, reinventando para ficar do seu jeito. Começamos com a decisão dos trabalhadores dos Correios de entrar em greve. A Lívia Veiga traz os detalhes para a gente. Boa noite, Lívia. Quando começa a paralisação? Boa noite, Patrícia. A greve já começou e é por tempo indeterminado. Não houve acordo sobre a proposta de reajuste salarial. As principais reivindicações são pela manutenção de direitos da categoria, por mais cuidados com a saúde dos trabalhadores durante a pandemia e contra a privatização da empresa. Os trabalhadores afirmam que a direção se nega a negociar e que o acordo coletivo com vigência até o ano que vem foi revogado. Por lei, 30% do efetivo devem manter o trabalho durante a greve. Em nota, a direção informa que tem um plano para manter o funcionamento e que se preocupa com a sustentabilidade financeira da empresa para retomar investimentos e manter empregos. Patrícia. Obrigada, Lívia, pelas suas informações. E de acordo com dados do Ministério da Saúde, o Brasil tem hoje 3.359.570 casos de coronavírus registrados, com 108.536 mortes, sendo que 684 ocorreram nas últimas 24 horas. Ainda de acordo com o boletim do Ministério da Saúde, 2.478.494 pacientes estão curados da Covid-19 e 772.540 seguem em acompanhamento. E mais uma empresa deve fazer testes clínicos em pacientes aqui no Brasil para uma possível vacina contra a Covid-19. Da capital paulista, Giovana Rizardo tem mais informações. Olá, Giovana, boa noite. Oi, Patrícia, boa noite para você, boa noite a todos. Esse medicamento é desenvolvido pela Janssen, que é a farmacêutica da Johnson & Johnson. Os testes, a previsão é que os testes comecem já no mês que vem. Em nota, a empresa disse que o início dos estudos clínicos só dependem da aprovação dos órgãos reguladores aqui do Brasil e também de dados das fases 1 e 2 que estão em andamento. Bom, se essas fases forem bem desenvolvidas, né, se correr tudo bem, a fase 3 vai ter até 60 mil voluntários de todo o mundo. E aí esses voluntários são de pessoas saudáveis com 18 até 60 anos. No começo do mês, a empresa divulgou uma nota dizendo que a dose única do medicamento já demonstrou uma proteção robusta nas primeiras etapas da pesquisa. Patrícia. Obrigada, Giovana, pelas suas informações. E das 21 regiões do Rio Grande do Sul, 14 estão na fase vermelha com alto risco epidemiológico pela Covid-19. Vitor Costa, vamos dar os detalhes. Boa noite. Boa noite, Patrícia. Boa noite a todos. Essa é a pior situação do estado desde que o modelo das cores foi implementado em maio. Uma região estar em bandeira vermelha significa que tem alto nível de ocupação dos leitos e de propagação do vírus. E isso abrange 315 municípios, o que corresponde a quase 73% da população gaúcha. Segundo dados do Ministério da Saúde, o Rio Grande do Sul tinha até esta segunda-feira 90.007 casos de Covid-19 e 2.744 mortos pela doença. Patrícia. Obrigada, Vitor. Já o governo de Minas Gerais decidiu transferir médicos que estavam no hospital de campanha do Expo Minas para outras unidades hospitalares. Virgínia Nalon tem os detalhes. Boa noite. Qual foi o motivo? Oi, Patrícia, boa noite para você. Ninguém precisou ser atendido no espaço montado no Expo Minas, que era só de leitos de enfermaria. Não havia UTIs na estrutura. Outro fator que pesou na decisão foi a tendência de redução de casos no estado e a melhora no percentual de ocupação de leitos, em especial na região central de Minas. Num primeiro momento, a estrutura física do hospital de campanha permanecerá montada, pronta para ser usada se for necessário.
Minas Gerais tem até o momento 175.715 casos confirmados e 4.223 mortes causadas pela Covid-19. Patrícia. Obrigada, Virgínia. Bom descanso. O Brasil gastou até agora mais da metade do orçamento de guerra aprovado para o combate à Covid-19. Voltamos a Brasília com a Lívia Veiga. Quanto já foi investido? Patrícia, os gastos em créditos extraordinários já chegaram a 278 bilhões de reais. A maior parte dos recursos, 167 bilhões, foi usada para o pagamento de auxílio emergencial. Em segundo lugar, vem os gastos com a ajuda financeira para os estados e municípios, com 30 bilhões de reais, seguido pelas ações de saúde para o enfrentamento da pandemia, com um investimento de 23 bilhões e meio de reais. O valor gasto até agora equivale a 54,3% do total autorizado no orçamento de guerra. Os dados foram divulgados pela instituição Fiscal Independente, que é um órgão consultivo do Senado Federal. Patrícia. Ok, Lívia, obrigada. Cientistas americanos desenvolveram uma nova técnica que é capaz de detectar a presença de plástico no corpo humano. O estudo foi feito na Universidade do Arizona. Os pesquisadores analisaram 47 amostras de tecidos do corpo humano e encontraram partículas minúsculas de plástico em todas. Foram examinados órgãos como pulmão, baço, fígado e rim. A ingestão de plástico pode acontecer pela comida ou até mesmo pelo ar. E acabou há pouco a convenção que oficializou Joe Biden como candidato democrata à presidência dos Estados Unidos. Pela primeira vez, os encontros e discursos serão virtuais por causa da pandemia. As convenções dos dois partidos serão feitas online 2 horas por dia. São 4 dias de evento para cada um. Os discursos mais esperados desta segunda-feira foram da ex-primeira-dama Michelle Obama, que encerrou o evento, e do senador Bernie Sanders. O presidente Donald Trump prometeu nesta segunda-feira criar 10 milhões de empregos em 10 meses. Segundo Trump, essas vagas seriam criadas com créditos tributários para empresas norte-americanas que transferirem fábricas da China para os Estados Unidos. Durante uma visita ao Minnesota, ele disse aos apoiadores que também revogaria contratos federais de empresas que terceirizassem trabalho para a China. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou a segunda-feira em alta de 1,26%, cotado em R$ 5,49. Já o euro bateu nos R$ 6,52, alta de 1,67%. Na Bovespa, o índice caiu 1,73%, terminando o dia abaixo dos 100 mil pontos. A cidade de Beirute ainda está abalada com a explosão do último dia 4, mas vai se recuperar. A opinião é do senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, que preside a Comissão de Relações Exteriores do Senado. Ele fez parte da missão humanitária que foi ao Líbano e participou do JR Entrevista desta segunda. O que me marcou mais do que qualquer outra situação foi a emoção que as autoridades libanesas receberam a nós brasileiros. É mais importante do que qualquer tonelada de remédio ou de alimentos ou de qualquer outra coisa que possa ter ido como foi o gesto de solidariedade que a gente demonstrou para com o povo libanês. Lá é um país que tem muita divisão, não só política, partidária, ideológica, como também religiosa. E praticamente todos esses foram atingidos por nós nas agendas que a gente fez. E a gente partiu da seguinte premissa: vamos hastear a bandeira branca todo mundo para atravessar esse momento de tragédia, e depois que passar isso e vier os embates legítimos, políticos, vocês voltam a ter divergências de vocês. E isso foi um recado assim que praticamente todos concordaram. Aquela estrutura que explodiu, que está ao lado de onde teve a explosão, aquilo não é nenhum prédio como a gente imagina que possa ser. Aquilo ali são silos onde armazenavam grãos, cereais, que, por sorte, estavam todos cheios. E que deu uma absorção
do impacto da explosão. Aí ficou aquela montanha de amarela que nada mais é do que milho, soja, que estava tudo armazenado. E o senhor conseguiu avaliar a extensão da destruição pela capital libanesa? Porque o raio, né, de destruição foi de 10 quilômetros. O senhor avançou ali pela capital, como é que está a situação? Impressionante, impressionante. Você tocou num ponto que também chamou a atenção. Eu sou muito detalhista. Eu me lembro que a gente passou pelo porto, viu o que estava para ver, aí seguimos para ir para onde a gente estava hospedado para ir para a próxima agenda. Eu me lembro que o carro andou, já tinha andado aí uns 20 minutos, e quando você olha para um lado e vê o outro, tudo quebrado de novo. Então, para você ver a extensão até onde foi. Carro arrebentado nas esquinas, aos montes você vê. Dá dó, carro novo, carro de marca boa, tudo estragado, com vidro quebrado. Uma coisa assim, realmente, é um cenário pós-guerra. O prefeito Bruno Covas e o deputado federal Celso Russomano disputariam o segundo turno se a eleição para a Prefeitura de São Paulo fosse hoje. É o que indica uma pesquisa feita pelo Instituto Real Time Big Data. Bruno Covas aparece com 26% e Celso Russomano vem na sequência com 22%. Márcio França, Marta Suplicy e Guilherme Boulos têm 7% cada. Já Andréa Matarazzo e Gilmar Tato aparecem com 3%. Arthur Mamãe Falei tem 2%, Joyce Halseman e Orlando Silva, 1%. Já Eduardo Jorge, Felipe Sabará e Levi Fidelix não atingem 1%. Brancos e nulos somam 12% e indecisos, 9%. A pesquisa foi feita entre os dias 12 e 13 de agosto, com 1.200 eleitores. A margem de erro é de 3 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%. O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu o julgamento contra o procurador Deltan Dallagnol. A Lívia Veiga tem os detalhes. É com você, Lívia. Patrícia, o julgamento de 2 processos contra o coordenador da Operação Lava Jato no Paraná iria ocorrer no Conselho Nacional do Ministério Público na manhã desta terça-feira. O ministro Celso de Mello aceitou o argumento de Deltan Dallagnol, que alegou não ter tido direito à ampla defesa. Os processos poderiam tirar o procurador do cargo na Operação Lava Jato. Um deles foi apresentado pelo senador Renan Calheiros, que acusa o procurador de campanha contra ele, e outro, um pedido de remoção apresentado pela senadora Cátia Abreu após um acordo para devolução de valores apreendidos. Na decisão, Celso de Mello argumentou que o direito de criticar e opinar representa a liberdade de pensamento. Mais cedo, o ministro Luiz Fux, também do STF, já tinha proibido que o Conselho Nacional do Ministério Público usasse uma advertência do ano passado para agravar punições ao procurador. Patrícia. Obrigada, Lívia. No Rio de Janeiro, houve uma queda nos registros de tiroteio e disparos por armas de fogo durante a pandemia. O Pedro Paulo Filho tem os detalhes. Boa noite, Pedro. Oi, Patrícia, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, a queda chegou a 43% na comparação do número de tiroteios desse ano com o mesmo período do ano passado. De acordo com o relatório, a participação de agentes de segurança nos confrontos também caiu, de mais de 1.000 casos para 480. O Instituto de Segurança Pública registrou ainda em julho o menor índice de homicídios dolosos desde que esse levantamento começou a ser feito, isso em 1991. E, Patrícia, uma última informação, terminou agora à noite a votação do Supremo Tribunal Federal que restringiu o uso de helicópteros em operações policiais e ações junto a escolas, creches e unidades de saúde. E essas regras valerão também após a pandemia. Patrícia. Obrigada, Pedro. Na Argentina, uma multidão saiu às ruas para se manifestar contra medidas adotadas pelo governo do presidente Alberto Fernandes. A quarentena no país foi estendida até 30 de agosto. Com bandeiras e máscaras, manifestantes em várias partes do país pediram julgamento dos casos de corrupção da vice-presidente Cristina Kirchner e protestaram contra a extensão das restrições por causa da pandemia de coronavírus. Nos Estados Unidos, um estudo do Centro de Controle de Prevenção de Doenças apontou que os surtos do novo coronavírus em ambientes de trabalho atingiram mais hispânicos e não brancos.
A pesquisa feita no estado de Utah concluiu que 73% dos casos de Covid-19 associados ao local de trabalho entre março e junho foram detectados nesses grupos. Segundo o estudo, essas comunidades estão na linha de frente da economia americana. E na noite desta segunda-feira, a polícia impediu um ataque à faca em Jerusalém. O ataque foi na cidade velha de Jerusalém, na parte leste da Cidade Santa. O homem armado foi morto a tiros por forças de segurança israelenses. O incidente ocorre dias depois do anúncio de um acordo de paz nas relações entre Israel e Emirados Árabes Unidos e que foi criticado pela autoridade palestina e o Hamas. Agora o futebol. A Inter de Milão goleou o Shakhtar da Ucrânia e está classificada para a final da Liga Europa. Veja os gols. Depois da saída errada do goleiro, o argentino Lautaro Martinez recebeu o cruzamento e fez o primeiro do time italiano de cabeça. No segundo tempo, D'Ambrosio marcou o segundo gol da Inter, também de cabeça. Martinez chutou no canto do goleiro e fez o terceiro. Antes do fim, o belga Lukaku ainda marcou mais 2 vezes, 5-0. Inter e Sevilha da Espanha se enfrentam na decisão da Liga Europa. E essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil às 8h25 da manhã. Fique agora com as imagens que marcaram esta segunda-feira e uma boa noite para você.